Glória a Deus, que bom. Bom, depois de tudo que já se passou por aqui, né, nesses últimos cultos, a gente fica até sem jeito, né, com uma responsabilidade muito grande, porque muita coisa forte foi falada, né, foi ministrada. Eu estou muito feliz por tudo que foi feito, tudo que o Senhor trouxe para a gente nesse tempo, em relação às portas, né? A gente andou estudando aí as portas e eu anotei pelo menos umas 20, não foi? Umas 20 portas, porque as portas que não falaram eu mesma fui inventando, né? A porta da oração, a porta da pregação da palavra, a porta da prosperidade, a porta da saúde, a porta da alegria e tantas outras coisas, as portas que você precisa. Se elas não existem ainda, A porta da esperança. a porta da esperança, foi a primeira, eu acho, inclusive, né? A porta que você precisa, se ela não existe, nós temos um Deus construtor, olha que demais, né? Nós temos o próprio Criador e ele pode criar uma porta nova, caso ela não exista ainda, né? Não é ele que abre porta onde não tem porta, abre porta onde não tem parede. Então ele é um Deus construtor, né? Eu costumo dizer que ele é o melhor designer de interiores que existe, né? Ele é o designer do nosso interior, inclusive. Mas hoje, como eu havia dito, eu quero passar para vocês uma coisa, assim, uma fórmula, vamos dizer assim, um modo prático de como abrir as portas, né? A gente falou de um monte de portas, mas como que a gente entra? A gente falou de entrar por essas portas, de passar por elas, mas como que a gente abre essas portas? Quais são as chaves? Ah, né? Aquele falou junto naquele. Quais são as chaves para abrir as portas? E a primeira chave que eu vou passar para vocês, eu vi que vocês gostam de anotar, né? Já tá todo mundo aí anotando. A primeira chave é fruto. Fruto. Que está lá em Isaías 57:19. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Um dos versículos, assim, para a gente amar de paixão é esse texto. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Em outra tradução, talvez você tenha aí, diz assim, como fruto dos lábios criei a paz. Eu crio o fruto dos lábios. Eu crio o fruto dos lábios. Paz para os que estão perto, paz para os que estão longe. Interessante até que eu peguei uma Bíblia bem antiga, que eu ganhei essa Bíblia, sabe de quem? Do Cauê, do filho da Regma, há muitos anos atrás. Ela é ilustrada. E aqui nesse versículo está escrito assim: como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe, os gentios, que somos nós, e paz para os que estão perto, Israel. Como fruto dos nossos lábios, quantas vezes nós oramos aqui dizendo: Senhor, haja paz sobre Israel, haja paz sobre Israel, haja paz sobre Israel. E o Senhor está falando aqui, é como se ele dissesse: continuem proclamando isto, porque como fruto dos seus lábios eu vou fazer paz para os que estão perto e paz para os que estão longe. Hoje, né, eu estou fazendo um parênteses aqui na palavra de hoje, contextualizando com o que está acontecendo, e hoje eu estava falando com o Senhor assim: que coisa, Senhor, eu sinto assim como se nós fôssemos um com Israel. Nosso coração dói, nosso coração clama, né? A gente ama, a gente se preocupa e de repente eu percebi que realmente nós somos um com Israel. Verdadeiramente nós fomos mesmo enxertados na videira, né? Então nós podemos criar a paz, nós podemos criar a paz sobre Israel. O Senhor está dizendo aqui, como fruto dos seus lábios,
criei a paz. Paz para os que estão longe, que somos nós, os gentios, e paz para os que estão perto, que é Israel. Diz o Senhor, e eu o sararei, que é o mais incrível. Então, uma das formas de você abrir as portas é falando. Você quer a porta da paz? O Senhor está dizendo, como fruto dos seus lábios criei a paz. Então, como é que se abre a porta da paz? Proclamando a paz. Proclamando a paz. Quando a gente percebe espíritos de contendas, muitas vezes, sabe, gente, principalmente quem trabalha com libertação, eu até nem digo muito que seja o nosso caso em específico, porque raramente a gente está falando de demônio, né? Até mesmo no curso, muito raramente eu vou falar de demônio lá, né? A gente fala mais de Jesus mesmo, né? Mas tem gente que gosta muito de saber todos os nomes dos demônios, toda a estrutura do não sei quem, tem aquele demônio, tem não sei o quê. E muitas vezes a gente sabe os nomes dos demônios, o que está acontecendo espiritualmente, qual é a potestade do mal que está agindo ali, mas a gente se esquece do poder. Isaías 57, 19. Isaías 57, 19. Então, muitas vezes a gente se esquece de proclamar o espírito que a gente quer que atue. Então, se você está vendo uma contenda, nossa, que espírito de contenda, que espírito de confusão, o que você vai fazer? Eu proclamo a paz. Senhor, manda aqui um espírito de paz. Na verdade, o espírito de paz, ele tem que agir através de nós mesmos, porque Jesus disse lá no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os pacificadores. Então, esse espírito já está em nós, inclusive, né? Mas nós precisamos nos lembrar e proclamar. Então, uma das formas de abrir as portas é falando, o Senhor cria o fruto dos nossos lábios. É a palavra criativa que eu sempre vou voltar nela, né? Eu vou falar de 1 milhão de assuntos e depois eu vou falar de novo da palavra criativa, que é sempre o que o Senhor mesmo me faz lembrar. Porque é uma arma poderosíssima e nós usamos muito pouco. E quando o Senhor vem para falar com a sua igreja, como Ele quer, quando Ele vem para dar estratégia de como a gente deve agir, sempre alguém se levanta falando assim, isso daí não é de Deus. Pode reparar, quando existe uma estratégia, uma ferramenta, uma direção, uma forma eficaz de algo, de se conseguir algo espiritualmente, sempre alguém vai levantar e falar assim, não, isso daí não é de Deus, isso daí quem usa é o povo das trevas e tal. E essa estratégia é uma dessas, porque foi muito atacado um tempo atrás a chamada confissão positiva. Não pode fazer confissão positiva na igreja, isso daí é pecado, isso daí é do maligno, não sei o quê. Ora, o maligno faz alguma coisa positiva? Eis a questão aqui, eu pergunto para vocês, tem alguma coisa positiva que venha dele? Então, o que é confissão positiva? É você saber que aquilo que você vai confessar vai se tornar realidade, porque o Senhor está falando, eu crio o fruto dos lábios. Agora, se a sua confissão for positiva, é isso que ele vai criar. Se for negativa, é isso que será criado. A semente lançada é a que vai prosperar. Amém? Eu não estou defendendo ideologias aqui de confissões positivas, etc., coisas de misticismo. Eu estou falando do que a palavra diz a respeito de profecia, de palavra profética, amém? Outra coisa, outra palavrinha. A primeira foi fruto, a segunda é cabeça. Estamos montando hoje um quebra-cabeça. Cabeça. Porta, portais, vocês conhecem muito bem, a gente até falou aqui nesses últimos cultos, Salmo 24.
24, 7, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, nas guerras espirituais. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e nós somos as portas, não é isso que a gente já entendeu? Assim como Cristo, que é a porta. Entrai por mim. Ele disse, passai por mim, entrai por mim. Nós também somos assim a semelhança dele, como que portas, portais. Quando nós pensamos em portal, pensamos em umbral, nós estamos falando da cabeça da porta. E a cabeça, gente, tem o que dentro dela? Quem sabe o que tem dentro da nossa cachola? Cérebro. Pensamentos. O que o cérebro faz? Nos dá os pensamentos. E o pensamento é a próxima palavra-chave. Fruto, cabeça, pensamento. Como o homem pensa de si mesmo, assim ele é. Provérbios 23, 7. Como o homem pensa de si mesmo, assim ele é. Então, o que é que você pensa de si mesmo? Eu vou te perguntar hoje, quem você está pensando que é? Quem que você está pensando que você é? Você precisa saber o que você pensa de si mesmo, porque o que você pensa é o que você de fato é. E eu vou falar pior ainda sobre essa parte, que é o pensamento. Eu falo isso muito no curso, né? Isso não é o pior eu vou falar depois. Eu falo muito isso no curso. Se você pensar sobre você mesmo mais do que o que você deveria, você está sendo soberbo, soberba diante do Senhor, pensando mais do que você deveria de você mesmo. Mas se você pensar menos sobre você do que o Senhor pensa, você também está sendo soberba. Porque se o Senhor pensa algo e você discorda, você pensa menos, você está achando que o Senhor está errado a seu respeito, isso é muita soberba. Então, se o Senhor falou que você é, como já foi falado aqui, né, uma evangelista, uma pastora, uma missionária, uma mulher de Deus, cheia de graça, de unção, de favor do Senhor, você é. Ai, não, eu mimimi. Não. E o mimimi já entrou na soberba. Porque está discordando, está achando que o Senhor está errado e você está certa. Isso é soberba. Então, como você pensa de si mesmo, assim você é. Como você fala de si mesmo, é isso que você será, porque o Senhor disse aqui em Isaías, eu crio o fruto dos lábios. Se você proclamar paz, é isso que eu vou criar. Mas se você disser, eu tô feia, eu tô horrível, horrorosa, você vai acordar linda e maravilhosa? A linda vai acordar linda de qualquer jeito. Que tá na identidade, né? Não tem nem como questionar. Mas a gente que não tá na identidade, no RG, a gente precisa profetizar, você precisa se olhar. Amiga, eu acordo todo dia linda, mesmo acordando todo dia só com o pé esquerdo, hein? Olha aí. Meu pai do céu, tá vendo? Tá vendo, Norma? Eu não posso fazer nada sobre isso, amiga. É terrível a situação aqui. Olha, vou te falar, viu? Então, imagina, né? A pessoa acorda linda com o pé esquerdo. Você que pode acordar com o pé direito e o esquerdo ainda. Então, a gente precisa se olhar e começar a gostar mais da gente, né? A gente precisa.
E em cada fase da nossa vida, a gente precisa gostar da gente e profetizar coisas boas a nosso próprio respeito. Nos respeitar. Como diz, a Ju tem falado muito isso, né? Ser mais gentil com a gente mesmo, né? Ai, tô feia, horrorosa. Que maneira desagradável de falar com você mesma. Seja mais gentil com você mesma. Agora eu vou falar o pior, que tá ainda no campo do pensamento. Como você pensa de si mesmo, assim você é. E como você é o que você acha que os outros também são. Sabia disso? Você julga as pessoas por aquilo que você mesma é. Se você é uma pessoa íntegra, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa, sei lá, educada, delicada, generosa, bonita, saudável mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, é assim que você julga todo mundo. Você julga que as pessoas também sejam assim. Mas se você está pensando muito mal de todo mundo, eu não estou falando sobre não poder julgar os frutos, porque a Bíblia nos dá também essa autorização. A gente não pode também achar que todo mundo é anjo, né? Mas a gente também não pode achar que todo mundo traz estrela na testa, como diz o velho ditado, né? Mas lembre-se, quando você estiver julgando alguém... Velho ditado não, é o meu pai que fala isso. Seu pai, né? Tem nada de velho ditado. Ele fala que ninguém traz estrela na testa. Eu acho que traz às vezes, mas tudo bem. Quando você for julgar alguém, para pensar partindo de onde que está o seu julgamento. De onde que parte o seu julgamento? Parte do seu contexto de vida, da experiência que você tem a respeito daquele assunto e de quem você mesmo é. Pode reparar, uma pessoa que trai, ela sempre vai achar que ela vai ser traída em algum momento. Uma pessoa que trai sempre vai esperar que alguém cometa traição contra ela. Uma pessoa desonesta sempre vai achar que alguém vai passar ela para trás. Vai estar sempre desconfiando de todo mundo. Porque parte dela mesma. Ela vê a vida assim, né? Então, às vezes, agora eu vou falar a parte boa, tá? Às vezes uma pessoa está julgando tão mal você e aquilo não tem a ver com você, tem a ver com ela. Tem a ver com ela mesma. Porque ela está fazendo julgamento a seu respeito por aquilo que ela mesma é. Pelos pensamentos dela. Por aquilo que está formado na mente dela. Então, muitas situações nós poderíamos evitar se a gente lembrasse que esse problema não é meu, esse problema é da pessoa que está pensando isso. Porque eu não fiz nada disso. Então, muitas coisas nós poderíamos evitar se a gente se lembrasse disso. Outra palavra-chave, essa escancara portas, é crença. Crença. Aquilo que eu creio. E nesse sentido, não dá nem, nesse sentido que eu vou falar para vocês, não dá nem para dizer também aquilo que eu descreio. Porque até para eu descrer, eu preciso crer. Eu vou provar isso para vocês aqui no livro de Jó. Jó 3:25. Até comentei com a Norma uma pergunta que eu fazia para o Senhor há muito tempo. E o Senhor me respondeu enquanto eu estava ouvindo lá o Intercessor Feliz, né?
E Jó 3:25 diz assim, nessa versão aqui é muito interessante, fala assim, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Você talvez esteja vendo aí na sua Bíblia, o que eu temia me sobreveio. Vocês vão parar para pensar numa coisa agora que eu choquei o dia que eu me toquei disso. Eu falei, gente do Jó, meu Deus, não acredito, Jó. O que Deus fala quando Satanás vai lá falar sobre... vai lá diante do Senhor e o Senhor fala para ele, você viu aquele homem lá da terra de Uz, lá no capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No versículo 7, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra, passear por ela. Tipo, não estava fazendo nada mesmo, desocupado, passei por aqui. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Cara, olha esse homem. O próprio Deus falou isso dele, não foi um amigo, a esposa, o pastor, não. O próprio Deus falou que ele era um cara íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas Jó tinha um probleminha muito sério. Ele acreditava que o pior ia acontecer com ele. Jó acreditava que ele ia perder tudo. Jó acreditava que ele ia perder os filhos. Jó acreditava que ele ia perder toda a fortuna dele. Jó acreditava que ele ia perder a saúde. E ouso até dizer, Deus me perdoe se eu estiver julgando mal, mas talvez exatamente por isso ele fizesse tudo o que ele fazia. Já pedia perdão pelos pecados dos filhos, fazia sacrifícios já de antemão. Enfim, era um homem reto, íntegro, mas ele temia, ele cria. Quando ele diz assim, aquilo que temo me sobrevém, ele está dando a receita da crença. Se você crer em algo, este algo vai acontecer. E se você falar, então, vai se criar o fruto dos seus lábios. Ele diz, o que receio me acontece. E muito tempo eu perguntei para o Senhor, porque tem um outro versículo, se não me engano é Provérbios, que fala assim, o que o ímpio teme lhe sobrevém. E eu pensava assim, mas Senhor, por que algumas coisas acontecem na minha vida? Porque isso não é o que diz a tua palavra. A tua palavra diz que é com o ímpio que acontece coisa ruim. Coisa que eles temem. Mas naquele dia, eu nem lembro qual foi a palavra que a Viviane estava lendo, narrando o livro lá, na leitura do livro, que eu percebi, eu falei, agora eu entendi por quê. Porque é aquilo que você crê. É aquilo que você põe energia, que você põe fé. Se você põe fé que você vai perder a saúde, você acha que vai acontecer o quê? Você vai acordar melhor a cada dia? Se você tiver fé de que você vai perder tudo, o que vai acontecer com a sua empresa, com o seu trabalho? Jó está falando aqui com todas as letras na minha tradução. Aquilo que temo me sobrevém. Ele está dando um princípio. Aquilo que temo me sobrevém. Por quê? Porque eu creio. Para eu ter medo de algo é porque eu acredito que este algo possa acontecer. Deu para entender? Tá dando para entender, queridas, o que eu estou querendo dizer aqui? Se eu temo é porque eu acredito que aquilo possa acontecer comigo. Então, provavelmente vai acontecer.
porque eu estou chamando aquilo à existência com a minha fé. Fé é crer naquilo que você ainda não viu, não é isso? Fé é a certeza do que ainda não se viu. Nós sempre pensamos que a fé é a certeza do que não se viu para o bem, mas e se eu estiver acreditando no que eu ainda não vi para o mal? Eu também estou praticando fé. Pois é. A próxima palavrinha... Não, antes de eu falar a próxima palavrinha, eu tenho mais uma perguntinha. Assim como eu perguntei... Não aguento a Norma. Assim como eu perguntei quem é que você pensa que é, também eu te pergunto, o que é que você acredita que vai te acontecer? O que é que você acredita que vai te acontecer? Eu tenho certeza absoluta que a Linda, naquela UTI, quietinha, ela estava acreditando que ela ia sair de lá bem. Ela estava acreditando, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de mim, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando de mim. Ele me falou, Ele está cuidando de mim. Ela sabia que isso ia acontecer, que isso estava acontecendo. Por isso ela está aqui hoje para testemunhar que o Senhor cuidou dela. Continua cuidando e ela está aqui para dizer isso. E eu te pergunto, o que é que você acredita que vai te acontecer? O que é que de fato você acredita? Olha, eu sempre confesso alguma coisa aqui, né? A Norma que fala, a Elaine não tem vergonha de contar os pecados, né? Eu vou confessar para vocês uma pergunta. Vocês acham que eu também não recebo as perguntas bombásticas? Por isso que eu não posso ficar com elas sozinha, eu tenho que entregar para vocês. Tá pensando o quê? Essa semana eu tava aqui e pensando, meu Deus do céu, falta tão pouco para eu concluir o livro do sequestro. Senhor, eu preciso concluir esse livro. Meu Deus, me ajuda a concluir o livro. Lá. Aí veio a perguntinha na minha cabeça assim: você acredita que esse livro pode ser um best-seller? Porque ele tem tudo para ser um best-seller, esse livro, gente. Olha essa história, vocês conhecem a história, é muito doida a história. Aí eu pensei assim, eu acredito que esse livro pode ser um best-seller. Aí veio a pancada. Acredita nada. Porque se você acreditasse, você já teria publicado ele. Tá? E eu tive que dormir com esse barulho. Porque se eu de fato soubesse que esse livro é um best-seller, que eu tenho um best-seller aqui guardado comigo, você acha que eu ia deixar ele guardado? Se realmente eu acreditasse que esse livro poderia ir para todos os presídios, na mão de cada pessoa que está presa agora, lendo e sendo alcançado por Jesus, se de fato mesmo acreditasse nisso, eu já teria virado a madrugada terminando de escrever ele. Então muitas vezes a gente fala que acredita e acredita nada. Fé é ação, é lançar o pão sobre as águas, sabendo que depois de muitos dias o acharás e ainda o repartirás com 7, com 8. E eu te pergunto, o que é que realmente você acredita que vai acontecer na sua vida? Jó acreditava que ia perder tudo. Jó acreditava que ia perder todos os filhos. Jó acreditava que ia perder toda a saúde. Eu acho que ele só não acreditou que ele ia perder a mulher. Né? Sobre isso daí, um adendo, Elaine. Outro dia, gente, eu ouvi, não me pergunte quem disse, tá? Mas eu ouvi e eu achei interessante. A pessoa falou assim, que Jó só não perdeu a mulher, a Linda já riu já, porque era uma só carne, gente. Se perdesse a mulher, Jó também não ia poder ficar vivo, entendeu? Ó, só um adendo, Elaine. Mas hoje você tá muito forte, você tá muito profunda, você tá dando muita pancada, amiga. Seja mais leve. Pelo amor de Deus. Amiga, o que de graça recebi, de graça dou. A próxima palavrinha-chave que abre a porta da felicidade
Na verdade, eu já falei aqui. É a fala. A fala. Aquilo que você fala, mulher de Deus. Porque aquilo que você fala é aquilo que você crê. Desculpa falar, eu sei que é chato, mas aquilo que você fala é aquilo que você crê. Ai, o Brasil não sei o que lá, ai, essa guerra vai levar não sei pra onde, ai, não sei o que da economia, ai, não sei... É aquilo que você crê, só que o que você crê provavelmente vai acontecer, porque o Senhor vai criar o fruto dos lábios. Agora, como que eu sei que aquilo que você fala é aquilo que você crê? Está escrito em 2 Coríntios 4,13. 2 Coríntios 4,13. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Porque se eu não acreditasse, eu não falava não. Eu falei é porque eu acredito. 2 Coríntios 4,13. Deixa eu ver nessa tradução que eu fiquei curiosa. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, outra palavra-chave é a fala. E a gente volta lá para o primeiro, que é o fruto, porque o Senhor cria o fruto da fala. O que é o fruto dos lábios? A fala. Outra palavra-chave, que está juntinho com a fala. Coração. Coração. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34b. A boca fala do que está cheio o coração. Então, se você falou aquilo lá sobre aquela pessoa, é porque você acredita mesmo que aquela pessoa é aquilo ou vai acontecer aquilo com ela. E cuidado, porque se você acredita em determinada coisa sobre determinada pessoa, você pode estar fazendo juízo dessa pessoa por aquilo que você é. Vamos ver Romanos 10, 8. Romanos 10, 8 e 9, eu acho. Romanos 10, 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Olha que interessante. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Nós estamos falando aqui de uma crença na salvação, de um princípio para a salvação, mas esse é um princípio que poderia ser aplicado princípio a princípio. Você crê, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se você crê com o coração, confessa com a boca, isso se faz. Isso é que é a palavra criativa, isso que é o tal do davar. Que é a palavra criativa com que Deus fez todas as coisas. Haja luz, esse é o davar. Haja luz, haja separação das águas, etc. Esse haja é o davar. É falar algo com a certeza de que aquilo será criado. Por isso se chama palavra criativa. Hoje a moça que estava fazendo fisioterapia na minha mãe, é uma bênção que o Senhor mandou aqui. Ela até orou com a minha mãe hoje, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ela falou de um rapaz que ela atende que tem um desgaste na cabeça do fêmur, dos dois lados, um desgaste ósseo muito sério, muito sério. Eu falei para ela, você já orou com ele? Ela falou, não, eu tô indo assim aos pouquinhos, tô chegando lá. Aí eu falei, quando você orar, você precisa orar uma oração com palavra criativa. Ele precisa de um milagre criativo.
de regeneração desses ossos. Isso é o davar, é quando algo precisa ser criado. Lembra que eu falei no começo? Se não houver uma porta, o Senhor pode criar uma. Como que o Senhor vai criar a porta que você precisa? Quem é que vai proclamar isso? Os seus lábios. Mas você vai precisar crer que isto vai acontecer. Você vai precisar acreditar de fato. Eu fui muito impactada essa semana com essa pergunta. Você acredita que o seu livro pode ser um best-seller? Acredito, esse livro tem potencial para isso. Acredita nada. Se você acreditasse, já teria concluído o livro. Então, nós precisamos realmente crer. Crer é agir, como eu falei, é lançar o pão sobre as águas. Eu me lembro desse versículo, lançar o pão sobre as águas, quando a gente estava no processo da prótese da Linda. Nem sei quantos anos, só faz uns anos aí, né? A gente estava no processo de comprar a prótese da Linda e tal, e aí faltava só um pouquinho, faltava bem pouquinho pra gente alcançar a meta, né, do valor lá. E aí eu me lembro que eu falei essa palavra no grupo. Falei, gente, falta tão pouco, vamos lançar o pão sobre as águas. Ele vai se multiplicar. É muito doido isso, porque você lança um pão, mas quando ele volta, você reparte com 7, ainda com 8. Não é Eclesiastes? É Eclesiastes, né? É Eclesiastes 11. Fala aí, Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, versículo 1 e 2. Lê aí. Eu sempre confundo Eclesiastes. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. 8 é a completude, né? É. Novos começos, né? É isso aí. Então, olha quanta coisa, quantas chaves aí para abrir várias portas. Essa daí eu diria que é a porta da abundância, né? Porque você lança um pão, reparte com 8. Tremendo. Então, essa chave aqui é a chave da boca mais o coração. Se com a tua boca confessares, né? Como eu já falei. Se você crer e confessar a Cristo, isso te será por salvação. E se você crer e confessar abundância, se você crer e confessar saúde, se você crer e confessar salvação sobre outras pessoas, sobre os seus queridos, eu vou dizer algo que depois eu vou fazer um post falando isso, porque isso foi demais que o Senhor me deu essa semana. Existem doenças psicossomáticas, não é verdade? Eu diria até que praticamente 100% delas. Doenças psicossomáticas, é ou não é? Porque a pessoa somatiza um monte de coisa que vira uma doença. Ora. Se existe doença psicossomática, também existe saúde psicossomática. O que é a saúde psicossomática? É você somatizar saúde aqui nos seus pensamentos, na sua boca, no seu coração. Por quê? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Ao invés de você ficar... Até as pessoas falam, né, os neurocientistas aí, que essa postura para baixo, ela faz uma conexão neural, que não é legal. Mas se você levantar, inspirar, abrir os ombros, erguer a cabeça, levantai, ó portas, as vossas cabeças, você está fazendo outras sinapses neurais, que são muito positivas para a sua saúde. Então, você pode erguer os olhos para o alto. Como a irmã Ilta orou aqui, né, falou aqui, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olho para o alto, como disse Josafá,
eu não sei, não tenho plano de guerra, a multidão que vem contra nós é maior do que nós, mas os nossos olhos estão postos em ti. Isso é somatizar uma crença na vitória. E isto não é errado, isso não é papo de coach, isso é Bíblia. Aliás, os coaches falam tudo que está na Bíblia, por isso que eles têm tanto sucesso, porque eles ensinam receitas bíblicas, princípios bíblicos. A maioria deles. Então, o fruto dos lábios tem que ser a paz. O fruto dos nossos lábios tem que frutificar, as nossas palavras têm que frutificar paz. Se o que você está falando não está frutificando paz, arrependa-se. Peça, Senhor, coloca um guarda na minha boca, porque eu tô falando coisas que estão gerando discussões. Eu preciso falar o que gere, o que frutifique a paz. Porta, cabeça, portais, umbrais, erguei, olha para o alto, pensai nas coisas lá do alto, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é puro, se algum louvor há. Coisas lá encha sua mente de coisas boas. Por quê? Porque você vai somatizar no seu organismo, no seu inconsciente, coisas boas. E você vai passar a crer nessas coisas. Nós não cremos por ouvir a palavra? É outro princípio. Nem tinha anotado aqui, é mais um para ficar nessa lista. A nossa fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Então, quanto mais você falar bênção, mais você vai ouvir e você vai começar a somatizar isso em você. A fala, crie, por isso falei, o coração, a boca, somatize aquilo que você crê. Você já faz isso diariamente. Você somatiza aquilo que você crê. O que é que você está crendo que vai acontecer na sua própria vida? Você precisa somatizar saúde e não doença. Você precisa somatizar abundância e não escassez. Você precisa somatizar paz e não contenda. Você precisa somatizar tudo que é bom, puro, perfeito, agradável. Amém, queridas? Essas são as chaves, algumas delas, porque eu acredito que tenha mais. Mas algumas básicas aí pra gente abrir as portas que a gente quer. Você tem esperança, tem a porta da esperança? Profetize isso. Senhor, eu tenho esperança de que isso vai acontecer. Eu tenho esperança de que essa pessoa será curada. Eu tenho esperança de que essa situação vai se desembaraçar. A porta da pregação do Evangelho, que foi uma das que eu mais achei demais aqui quando a Bernadette trouxe. Senhor, eu creio nessa porta, eu vou entrar por essa porta, eu vou pregar o Evangelho em muitos lugares, em muitos púlpitos, em muitas lives, em muitas igrejas, hospitais, mercado, farmácia, rua. Eu vou pregar o Evangelho onde tiver um ouvido para ouvir e um coração para crer. Mas as nossas orações são muito pedintes, a gente precisa lembrar, eu sei que às vezes faltam as forças, às vezes as circunstâncias são tais que a gente não tem força para profetizar. Mas nós precisamos, irmãs, porque o Senhor vai criar o fruto dos nossos lábios. Amém? Esse versículo, paz para os que estão perto, paz para os que estão longe, eu orava muito esse versículo quando o meu sobrinho mudou para a Bahia, né, quando ele era criança ainda. Eu orava muito isso, pedindo que houvesse paz sobre ele, né, porque ele estava longe de nós. Então, quem é que está longe? Tem alguém longe que você quer profetizar a paz? Lembre-se, a palavra diz isso, o Senhor cria o fruto dos lábios. Profetize. Profetize. Não desista, profetize crendo com o coração. Creia e por isso fale, não diga uma palavra vazia. Creia de verdade. Creia de verdade. O que é que você não está crendo de verdade? Você acha que crê, mas não crê.
que se você fizesse, se de fato você colocasse em prática, seria um best-seller, seria uma grande vitória, seria um grande testemunho, seria uma grande transformação, se realmente você cresce. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço perdão por sermos pessoas, como o Senhor falou, de pouca fé. Pessoas que creem, sim, mas que não agem segundo essa crença. Pessoas que acreditam, que confiam, mas que, não sei, Senhor, é como se faltasse alguma coisa. Falta ação, falta a gente ter a plena convicção, a fé mesmo, aquela que está escrito na tua palavra, a certeza daquilo que nós não estamos vendo. E eu sempre digo, aquilo que nós não estamos vendo são as coisas espirituais, as hostes espirituais que agem em nosso favor, porque não existe só hostes espirituais da maldade, existem principados do céu, guerreiros de Deus, que estão à nossa disposição para fazer prodígios, maravilhas, abrir caminhos, quebrar laços de morte até. E muitas vezes, Senhor, nós não alcançamos tantas coisas, porque nós ficamos esperando que se for da sua vontade, e muitas vezes é nítido, é óbvio que aquilo é da tua vontade, Senhor, mas nós parece que não cremos naquilo. Então nós te pedimos perdão, Senhor, pela nossa fraqueza em crer, pela nossa descrença, talvez. É horrível dizer isso, porque nós cremos em Ti, sim, Senhor. Mas muitas vezes nós não acreditamos que determinadas coisas possam acontecer nas nossas vidas. Nós olhamos a capacidade de um e de outro e julgamos que aquela pessoa mereça mais do que nós, talvez porque ela possa mais do que nós em determinado ponto, em determinado sentido, mas nós queremos passar a crer que toda sorte de bênçãos espirituais que já foram liberadas nas regiões celestiais são para nós, sim. Nós queremos tomar posse, Senhor, de toda unção, de toda capacitação para curar, para libertar, para levar salvação, para ter uma vida próspera, saudável. Senhor, nós queremos te pedir perdão por toda doença, enfermidade que nós somatizamos no nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Perdão, Senhor, porque nós acreditamos, porque um médico falou e nós acreditamos. Não, nós queremos resistir, nós queremos fazer resistência agora sobre isso em nome de Jesus e dizer, nós cremos na nossa saúde plena. Nós cremos porque nós temos o espírito de fortaleza. Nós cremos que podemos acordar melhor a cada dia. Por que não? Por que não? Nós cremos em Ti, Senhor. Renova-nos a fé. Alinha, Senhor, a nossa fé, a nossa maneira de crer, provando que nós cremos, fazendo, plantando, lançando as sementes, lançando o nosso pão sobre as águas. Em nome de Jesus, muitas coisas nós não fazemos, muitas sementes nós não temos lançado, porque nós não cremos de fato e de verdade. Perdoa-nos, Senhor. Nós sabemos, e não temos dúvida alguma disso, de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou sonhamos, ou até mesmo cremos. Nós queremos crer melhor, que o Senhor se agrade mais da nossa fé, Senhor. Nós queremos profetizar bênção, toda sorte de bênção sobre as nossas vidas, saúde, prosperidade, alegria, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Faz isso, Senhor, me ajuda a praticar isto que eu preguei hoje, que eu seja praticante desta palavra,
que eu pratique aquilo que eu prego, Senhor, que eu pratique o que eu falei hoje, o que o Senhor nos trouxe hoje, em nome de Jesus, e que estas portas sejam abertas adiante de nós, escancaradas, porque nós temos livre acesso, nem as portas do inferno podem prevalecer contra nós. Então, Senhor, nós queremos adentrar as portas de toda sorte de bênçãos espirituais, físicas, materiais sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós aceitamos isso. Nós aceitamos ser abençoadas pelo Senhor com tudo que o Senhor preparou para nós. Nós aceitamos, nós cremos, nós recebemos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, minha amiga. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A ordem é essa, né, Elaine? Cresça, multiplique, domine, governe, né?